Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Maicon aqui do canal ID Sem Fronteiras e hoje nós temos aqui no canal novo conteúdo. Queremos falar hoje sobre um tema maravilhoso que é a majestosa voz de Deus atuando em 2022. Aonde? Atuando aonde, pastor? Atuando aonde, irmão? Atuando no Brasil, atuando fora do Brasil e em todo o universo. Isso é verdade. A voz de Deus, ela atua em todos os lugares. É majestosa e está nesse momento atuando em favor da vida. Mas antes de entrarmos no tema aqui do vídeo de hoje, eu queria pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like se gostar do vídeo e também compartilhar os nossos conteúdos. Amém? Posso contar com você? Então vamos lá. Bora com a vinheta. É isso aí, pessoal. Quando eu comecei a estudar aqui esse tema, a pensar nisso, né? Como assim a majestosa voz de Deus? Por que a voz de Deus é majestosa? Porque ela é sublime, porque ela é uma voz inspiradora, porque ela é uma voz poderosa, porque ela é uma voz dinâmica, ela é uma voz vitoriosa, ela é uma voz que tem poder. Então eu comecei aqui a folhear um livro abençoado que eu tenho aqui e eu comecei a encontrar coisas bem bacanas aqui a respeito da voz de Deus e eu quero aqui nesse vídeo de hoje compartilhar com você esse conteúdo maravilhoso Deus sobre a voz. Continua sempre sendo majestosa, poderosa, vitoriosa. E eu quero aqui compartilhar um texto com você, Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós temos o primeiro relato da voz de Deus, não é? Gênesis capítulo 1, pega aí a sua Bíblia e nós iremos ler aqui junto. Como você pode ver, está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, é onde está grifado aí, eu deixei grifado para você, que está dizendo que disse Deus, e disse Deus haja luz e houve luz, e disse Deus haja uma expansão e houve uma expansão, e disse Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e disse Deus produza a terra, e disse Deus haja luminares na expansão, e disse Deus, produzam águas abundantemente. E Deus criou grandes baleias, e todo réptil, e toda alma vivente, que as águas abundantemente produziram. E Deus os abençoou, dizendo, mais uma vez, Deus falando, a voz de Deus, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e os mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã e o dia quinto. E Deus continuou dizendo, versículo 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai. Então nós podemos ver aqui o quanto a voz de Deus ela é poderosa para criar. Tanto é que Deus, para criar todas as coisas, Deus ele disse que houvesse, ele disse haja e houve. Então a voz de Deus ela é poderosa, majestosa, é criadora. Então Deus ele pode criar através da sua voz. Deus através da sua voz, ele faz com que as coisas aconteçam, que o cenário mude. Deus ele transforma por meio da sua voz. Tanto é que o salmista, como você pode ver, ele diz, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então Deus falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. Então Deus ele criou, ele mandou e todas as coisas foram feitas pelo poder da sua voz. Nós vemos aqui também uma outra ocasião em que Deus ele falou, mas dessa vez ele se comunicou com o homem, né?
Aqui Deus se comunica com Moisés no livro de Êxodo, vamos ver? Então Deus ele fala com Moisés, né? Ele aparece a Moisés aqui no versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, Deus também, por meio de uma sarça e por meio da sua voz, ele se comunica e ele chama Moisés. Ele chama Moisés e diz para Moisés: olha, Moisés, eu tenho visto e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou descer para libertá-lo. Então Deus ele comunica a Moisés aquilo que ele quer fazer, ele comunica a sua vontade. Assim é também agora, hoje, em 2022. Deus ele se comunica conosco. Ele fala conosco e por meio da sua voz, ele nos comunica a sua vontade, aquilo que ele quer fazer. A voz de Deus, ela é majestosa. E por meio dessa voz, da sua voz, Deus ele comanda. Deus ele coordena a criação. Deus ele cria e ele faz com que os seus propósitos sejam cumpridos. Deus, por meio da sua voz, ele até faz promessas a cada um de nós. E essas promessas, elas são cumpridas, elas são estabelecidas por meio da sua voz também. Então a voz de Deus, ela tem um grande, um imenso poder. E isso me leva a pensar, se a voz de Deus está atuando, assim como atuou na criação, assim como atuou falando com Moisés, assim como a sua voz, ela operou lá no passado, ela opera nos dias de hoje também. Quando você começa a ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, você começa a observar que Mateus ele faz um compilado da vida e do ministério de Jesus para os judeus compreenderem que ele era o Messias, que ele veio e redimiu aqueles que creram nele. Mas os judeus, eles acreditavam que o Messias viria como um rei poderoso, como um rei majestoso em carruagens, né? Um rei que iria interceder pelo povo. Politicamente, socialmente, em meio à sociedade e os seus problemas. Mas não, Jesus, ele foi enviado para redimi-los do seu pecado, redimi-los da sua maldade, porque toda a maldade, todo o pecado, toda a iniquidade, Deus disse que um dia ele iria exterminar tudo isso, e que nós iríamos viver em um lugar onde não há choro, não há sofrimento, não há dor, um lugar onde não há iniquidade, não há maldade. Vamos ver? Apocalipse 21, versículo do 1, para ganhar contexto. João, ele tem uma visão. Deus, ele fala com João através de visão. E João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha que interessante. E ouvi uma grande voz, a majestosa voz de Deus falando, que descia do céu e dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu povo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Deus ele fala com João através de uma visão. E por meio dessa visão, Deus ele diz também para João que limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor, porque já todas as primeiras coisas passaram. E ele diz: e o que estava assentado sobre o trono. João viu em visão que Deus no seu trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse para João ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Deus, por meio da sua voz majestosa, ele também diz ao homem o que vai acontecer no futuro. Ele diz também ao homem: Vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que Deus fala. Todos que estão cansados, todos que já não aguentam mais viver debaixo desse sistema corrupto, né? Todos que já não aguentam mais sofrer aqui neste lugar. Concluímos então que Deus, ele tem sim poder na sua voz, no seu nome, para poder transformar todas as coisas em um piscar de olhos. Mas não, Deus ele precisa ainda que se cumpra aquilo que ele já havia dito. Aquilo que Deus disse precisa primeiro acontecer, para que chegue o momento em que ele disse que irá restaurar, que irá estabelecer o seu reino sobre a terra, um reino de paz, um reino de harmonia, um reino de alegria, um reino onde não há choro e nem dor e nem ranger de dentes, um reino abençoado, um reino de bênçãos. E ele diz para nós, por meio da sua voz: buscai o Senhor enquanto está perto. Ele usa o profeta Isaías para dizer isso a nós. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Então busque o Senhor. Aproveite que ainda ele está disponível e a sua voz majestosa ainda pode agir em seu favor. Porque o mundo, Deus já disse que irá sim de mal a pior. Isso não quer dizer que você tenha que desistir, né, das pessoas que estão no mundo, que tenha que desistir dos seus sonhos ainda aqui neste lugar. Mas Deus quer dizer para você: busque enquanto é tempo. Invoque enquanto é tempo, porque você ainda pode obter a restauração de Deus dentro de você. Porque a obra que Deus quer fazer, aleluia, a obra que Deus quer operar por meio da sua voz majestosa, primeiro é dentro do teu coração. Nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de transformação. E essa transformação ela vem por meio da majestosa voz de Deus que hoje fala conosco por meio da sua palavra. E a Bíblia diz que nós, por meio da palavra, nós cremos. Por meio da palavra, nós confessamos que Ele é o nosso Senhor. E é por meio da palavra também que nós aceitamos a Ele, nos arrependemos e entregamos a nossa vida nas mãos dEle. E Ele nos salva para viver neste reino que Ele estabelecerá, este reino de paz, de alegria, de felicidade e de paz. Ouça a voz de Deus, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a história da tua família, Ele quer transformar a história do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, de todos aqueles que estão distantes de você e que você vê que precisa de uma ajuda, de uma restauração. Deus, por meio da sua voz, da sua palavra, Ele pode restaurar, Ele pode criar, Ele pode refazer, Ele pode restabelecer e trazer de volta até aquilo que já foi perdido. Mas não igual, Ele pode trazer melhorado, Ele pode fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Pense nisso. A voz majestosa de Deus, ela fala em nossos dias. E só estão tirando proveito disso. Só estão se alegrando com isso aqueles que a ouviram e que acreditaram que Ele está fazendo todas as coisas, que está cumprindo a sua obra aqui. Amém? Deus abençoe. Esse foi o tema de hoje. A voz majestosa de Deus em 2022.
e irá ser em 2023, e irá ser assim. A voz de Deus será majestosa para sempre, eternamente, e irá cumprir com todos os seus decretos. Que nós possamos fazer parte dessa aliança com Deus, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos atender o nosso chamado, porque Deus nos chamou para um propósito. Descubra, busque saber qual é o propósito que Deus te chamou. Busque saber, peça para que Deus ele diga a você, porque Ele dirá. Peça que Ele diga para que foi, qual é o propósito dele com a sua vida, qual é a sua chamada. Busque em Deus, porque há um sentido real e verdadeiro na vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo conteúdo e que a paz do Senhor esteja com você. Não se esqueça, nós iremos trazer aqui mais conteúdos, não somente como esse, mas variados, falando a respeito de Deus, falando a respeito da Bíblia Sagrada e falando a respeito principalmente da voz majestosa de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel e a sua voz, ela é eficiente para produzir em nós o seu propósito e a sua vontade. Um grande abraço.